Para a gente falar da situação epidemiológica hoje do município aqui de Araraquara, eu acho que valeria a pena a gente fazer dar uma recapitulada no que aconteceu aí nos meses anteriores, né? Nós tivemos, como todos sabem, um momento aí em que a gente teve uma propagação da doença extremamente importante, né? Inclusive que acabou eventualmente interferindo no sistema de saúde do município, né? Com esgotamento de leitos em determinado momento. A gente chegou no final do ano passado e no início desse ano, identificamos uma variante nova, uma variante Gama, chamada Gama hoje, que é a variante Manaus, em que houve, pela sua transmissibilidade, houve um aumento importante, né, e que fez com que o município adotasse medidas extremas em relação no sentido de tentar diminuir a propagação da doença aqui, que foram os 2 lockdowns, né? Eu acho que isso daí foram situações assim, extremas mesmo, de fato, no sentido de tentar conter a disseminação da doença, né? Hoje, a gente está num momento em que diminuiu, né, essa transmissão do município, a gente está acompanhando isso semanalmente, a gente já aliviou o nosso sistema de saúde do município, a taxa de disseminação está baixando de uma maneira pequena, mas ela vem baixando, ela é consistente essa diminuição de casos. A gente agora está avançando, né, na vacinação e com certeza essa vacinação, de alguma maneira, ela está interferindo também na diminuição de casos, né? O que a gente tem que ter claro é que cada vez que a gente tem um aumento da propagação da doença em um determinado local, a tendência é que apareça novas variantes, né? Você sabe que essas variantes elas não acontecem por acaso, né? Existe toda uma preocupação do vírus de se manter na comunidade, né? E à medida que essa propagação é mais intensa desse vírus, ele tende a buscar, né, alterações na sua formação genômica e que consiga se manter no ambiente e nas pessoas, né? Então, a cada vez que a gente tem aumento de propagação, normalmente a gente se depara com uma nova variante. Hoje a gente enfrenta uma nova variante aí, a chamada Delta, né, que é uma variante chamada de preocupação, como foi aquela do Reino Unido, como foi a da África do Sul, e agora tem a variante Delta, que ela é indiana, né, e que está eventualmente aumentando muito o número de casos, principalmente nos Estados Unidos e também em vários países da Europa. E a nossa grande preocupação hoje, né? O que seria essa variante à medida que, no momento que ela entrasse, né, na nossa comunidade, né? A gente espera que, de alguma maneira, haja uma proteção pela vacina em relação a ela, mas vai ser tudo uma questão de observação. A gente vai ter que ver, de fato, o que vai acontecer em relação, no momento em que essa variante entrar aí na comunidade, né? A gente espera, sim, que ela não entre de uma maneira bastante intensa, e por isso que a gente tem que manter todas as nossas medidas de proteção, né? Com o uso de máscara, o distanciamento, isso não acabou, né? Ou seja, não é porque a gente está atingindo, né, pelo menos a primeira dose amanhã, toda a população preconizada no primeiro momento, né, que é acima de 18 anos, não é porque essas pessoas foram vacinadas que elas estão já, né, livres de eventualmente ter a doença. Infelizmente, ainda não é esse o momento. A segunda dose é importante na proteção dos indivíduos, então a gente deve manter todas as nossas medidas protetivas, ou seja, uso de máscaras, evitar aglomeração, distanciamento social e higiene de mãos, né, de utensílios e tudo mais. Então eu acho que a situação atual ela é bastante interessante, boa para a gente nesse momento,
mas a gente ainda está na expectativa dessa entrada dessa variante Delta para poder verificar o que eventualmente ela vai poder causar.